Olá, senhoras e senhores, alunos do curso de aperfeiçoamento judiciário de 2020, por aqui, Major Carlos Gomes, seu professor, tutor, disciplina, administração de recursos humanos. Hoje, estamos juntos, mais uma aula, e agora, de fato, iniciar os trabalhos, nossas conversas, esse assunto que reforço, já disse aos senhores, é a base de qualquer organização. Ok? Pessoas, isso mesmo, parabéns. Nossa área de trabalho, ambiente virtual, que vem acompanhando, olhando, aí, já nesse boas-vindas, primeira dica a vocês, agora que muita gente já participou, atingindo nosso objetivo, de falar a sua expectativa da disciplina. Percebo que muitos estão ali ansiosos, querendo realmente aprofundar seu conhecimento e se tornar um líder, um gestor, alguém com conhecimento nessa área, alguém que compreenda que pessoas fazem acontecer os sonhos, as missões de uma empresa. E além disso, esse trabalho espetacular dos senhores vieram trazendo uma palavra de carinho, contando uma história legal, uma história feliz. Isso é muito gratificante. E agora então eu falo para vocês, senhores, procure isso. A pessoa falou de você, falou bem, olha, te parabenizou, fez um elogio. Você pode dar um feedback, responde ele, agradece, bota aí um emoticon. Tá? Vamos interagir, tá bom? É fácil. Depois pode vir, agradeço. Meu amigo de longa data. Obrigado, camarada. Pá, olha um dedinho, tá bom? Esse é o nosso canal para interagir. Essa é a nossa intenção aqui com esse fórum. Fiquem à vontade mesmo, façam esse lugar de vocês. Perguntas sempre em condições de responder. Nosso plano de aula, hoje vamos conversar sobre assunto 2 aqui de gestão estratégica de pessoas. Iremos debater a diferença de recursos humanos e gestão de pessoas, a evolução histórica dessa gestão de pessoas, os modelos que existem e subsistemas, quais seriam os processos de trabalhar com pessoas, ok? Material didático, saibam que aqui tem material, eu já falei, para fins de prova, se terão prova, então produzir questões. E aqui eu selecionei um material bem legal para isso. Já está disponível também um exercício preliminar, o primeiro exercício, está buscando aferir seu conhecimento, a sua habilidade para responder perguntas, ok? Com base neste material. Não esquecer, logo mais vou colocar outros aqui complementares. Pois bem, aula 1 já foi, aula 2, espero que os senhores tenham gostado ali do planejamento estratégico. Estou buscando desmistificar toda aquela complexidade, trazer uma forma mais simples, didática de estudar o conhecimento, tá bom? Então, infográficos, o Jamboard, eu trouxe ali alguns artigos de web que são bem legais para você compreender, ter uma visão. E aquele que gosta de aprofundar o negócio mais científico e técnico, pode ficar à vontade, nós temos diversos livros, a bibliografia é bem extensa, para que você possa ler, ok? A aula de hoje é enorme aí, ó. Vamos conversar sobre recursos humanos em pessoas, iniciar esse trabalho, bom, conforme nosso plano de aula. Pulando aqui um pouquinho, deixei a pesquisa diagnóstica, vi que alguns professores começaram a participar, muito obrigado, agradeço mesmo. Com base nisso eu vou ajustando aqui a forma de passar o conteúdo para vocês. O exercício já está aí disponível para você aferir se está conseguindo adquirir o conhecimento e até, opa, vou me sair bem nessa prova ou não. Tá? Aqui é o exercício da formatação, eu já peguei pronta aí de cursos que eu já fiz e é interessante, porque faz você pesquisar no material didático e nesse momento de pesquisa você vai
absorvendo o conhecimento, tá bom? 15 questões, bem fáceis de responder, bem rápido, tá bom? Faça um bom uso. Nosso fórum avaliativo também já está em condições. Parabéns aos alunos que estão refletindo. Nosso projeto é reflexão. Tá? Eu já vi ali que alguns participaram aqui, ó. Já vi alguns materiais. Mas vou começar a lançar as notas. Muito bom mesmo. Que turma de excelência. O feedback da aula 2. Também estou acompanhando. Obrigado. Percebo aqui que os alunos gostam. Bom, copiei a situação aqui do áudio. Tem gente que tem facilidade maior em estudar com áudio, outros não. Eu mesmo estudo com somzão vindo rock alto. Eu sou meio maluquinho. Vamos lá, moçada. O que eu preparei para vocês? Estou gravando esse vídeo aqui e hoje não vai ter muito eu falando e tentando explicar detalhadamente. Eu trouxe aqui materiais e busquei o melhor na área, que seja fácil, lógico, que você possa aprender. Então tira ali 1, 2 horinhas do seu tempo e assiste essa aula. Imagina estar na sala de aula mesmo. Vamos gastar ali 1h30, 2 horinhas para pirar, ok? A gente começa com vários vídeos. Eu selecionei no YouTube, vídeos bons, e breve histórico do que é esse processo de pessoas, como é que foi a evolução. Então tem uma animação bem legal. Nesse Legal, período, que a maioria dos bonitinho, bem autores entende didático. que surge de fato Bom? a gestão. Vai passando ali para você aprofundar o conhecimento da gestão de pessoas, alguns conceitos e análises, e aí entra um trabalho de diferenciação, que é muito comum, já ouviram, né? Desde o nome da disciplina, Administração de Recursos E aí, tudo bem Humanos. com você? Então, o que No é? vídeo de hoje eu vou explicar o que é DP, DP, o que é RP, RH, o que é aliás, gestão de desculpa, pessoas RP, e não, o que é RP gestão operacional. estratégica de pessoas. Fica DP, por aí. RH, gestão de pessoas, gestão estratégica. Tem um vídeo aqui explicando bem isso, didático. Depois vamos partindo para o final. Quais são os modelos de gestão de pessoas, alguns modelos ou tipos de gestão de pessoas, como trabalhar com pessoas. Então, o modelo mais atual vem seguindo a nossa matéria, está aqui embaixo, que é esse modelo de gestão por competências. Mas tem outros, então vocês assistam aqui os vídeos e estamos caminhando ao final com esse processo. Então, quais são os processos? Como é que você faz a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas? No quesito de eu tenho que agregar elas. Opa, eu lembrei, Major, da última aula, você falou agregar, aplicar. Deixa eu lembrar, desenvolver, recompensar, manter e monitorar, não é isso? É isso aí, pronto. São os processos de gestão de pessoas. Bacana? O vídeo final. E aí tenho aqui artigos de leitura na web. Acho que esse site é bonzinho, bem legal mesmo, tá? Vocês podem fazer a leitura, é fácil, bem rápido e vai fazer essa compreensão do que nós acabamos de falar. Então, temos vídeos e temos artigos, ok? Até finalizo com uma dica. Alguns filmes para quem já assistiu, vê aí. Já assisti esse não. Então, coloca aí no seu Netflix, tá? Para um dia buscar assistir e aí com um novo olhar, o olhar agora da gestão de pessoas, tá bom? Finalizando, como sempre, a atividade. Vamos colocar em prática tudo que nós conversamos nessa aula aqui do módulo 1 ainda, né? Módulo 1, de gestão estratégica de pessoas, nossa próxima aula, se não me engano, dia 18, vamos trabalhar a gestão estratégica de pessoas, como aplicar tudo isso que nós conversamos nessas duas aulas, como misturar o plano estratégico com a gestão de pessoas. E aí, fazer os desafios, vão ver a grande importância do líder, né? A importância do planejamento, alguns erros que acontecem, tá bom? E já fazendo uma ligação com o nosso módulo 2, a gestão por competências. A atividade que eu deixo hoje proposta a vocês é bem legal, trabalhar habilidade e atitude. Atitude, pensamento, reflexão e habilidade fazer. De fazer. E eu peço 3 coisinhas. Uma, escreva aqui pra gente
como que você gosta de ser tratado na sua corporação, na sua organização? Como que você acha que deve ser tratado? Qual é a forma correta de tratar a sua pessoa? Com carinho, com respeito? Escreve aí pra gente, tá bom? Depois, agora, ao término do curso, reta final, e certamente os senhores irão ser colocados em novas funções, novos cargos. E aí, esse futuro de oficial superior ou outras organizações, cooperações, nós temos aí de vários estados do Brasil, várias cordões, esse nível tático e estratégico que vocês irão atuar. Me diga aí, o que você pensa? Quais ideias que você tem para desenvolver o plano estratégico da sua organização? O plano estratégico e a gestão de pessoas na sua organização. Me diga, não gosto disso, eu acho errado, é absurdo por mim. Manda quem pode, obedece quem? Você conhece, todo mundo decorou, né? Isso aí. E terceiro, senhores, agora é prática, é habilidade. Essa é uma prática bem legal, espero que vocês se dediquem, participem. Até eu vou fazer novamente. Faça um questionário aí, pega no Word, copia aqui, ó. Ou como você achar melhor, pelo WhatsApp, tá? Une a sua equipe e passa para eles esse questionário, 15 perguntinhas, para você conhecer um pouquinho melhor cada profissional que você tem ao seu lado, cada parceiro que está ali junto contigo nesse trabalho árduo, que é levar uma organização na busca de resultados, tá? No alcance de uma visão, de uma missão, no cumprimento de um plano estratégico. Preciso conhecer as pessoas que trabalham comigo. Não digo ir lá para o churrasco, na casa, virar padrinho, não. Mas você tem que conhecer, interagir bem, ter um bom clima organizacional com essas pessoas. Fica um ambiente salutar. Então, apliquem esse questionário, tá? E depois você vai ali verificar os resultados que você aplicou e nos traga aqui o que te surpreendeu mais. Aquele que, poxa, que eu não sabia, fiquei, olha, que coisa, né? Curiosidade que essa pessoa tem, ou então a maior alegria dela, o que ela acha no trabalho, dentro do trabalho dela. Nos traga o que você se surpreendeu e mostre o questionário aqui pra gente dessa pessoa. Só uma da sua equipe, tá bom? Eu peço que vocês participem, fiquem aí bem à vontade, mais uma atividade para estar trabalhando o que nós estamos estudando. No interior de cada pessoa que você conhece, existe uma que você não conhece. Tá? Ok. Essa é a nossa aula. O que eu posso passar mais para vocês? Aqui, ó. Vou fazer, espero que vocês façam também. Já vou ali fazer a marcação do que estamos adiantando. Dia 15, ó, módulo 1, assunto 2, ok. O exercício 1 já está lá. O 18 tem assunto 3. Acompanhe aí também, senhores. Não perca não, tá bom? Ó, estamos chegando quase na metade já. Estou terminando essa gravação e vou colocar agora essa professora. Eu tive aula também recente, participei de uma maratona RH na prática, a Alessandra da Mata, que traz aí o assunto sobre modelos, tá? Fala um pouquinho sobre gestão de pessoas, gestão estratégica, assunto assim bem maior, e a maior do tempo da aula, ela vai falar sobre os modelos de gestão de pessoas, as formas de gestão de pessoas, um conceito melhor, que ela conseguiu agregar em dois tipos para você compreender como trabalhar com pessoas na organização. É bem interessante, tá? Mas é uma meia horinha, uma horinha de aula, aqueles que quiserem, vai estar aí disponível, tá bom? Terminar, fazer a renderização e disponibilizar a todos vocês. Enfim, deixo aqui o meu abraço, espero que todos estejam gostando, estejam aprendendo e saibam que eu estou à disposição, tá bom? Abraço, fica aí com a Alessandra agora. Tchau, tchau!
vamos começar. Bom, ontem a gente falou, então, na primeira aula, falando ontem, porque a aula foi liberada ontem, mas você pode ter assistido ela hoje, inclusive, né? Pode estar assistindo ela em qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo, porque essa live vai ficar gravada. Então, enfim, na aula 1, a gente viu sobre o modelo de gestão de pessoas que hoje está sendo mais valorizado, né, no mercado, o modelo mais estratégico, que é o modelo de gestão de pessoas por competências. E principalmente a gente viu o que significa ter, né, escolher um modelo de gestão de pessoas. A gente viu que é uma visão, uma padronização de visão. A gente vai recapitular isso hoje. Vocês também viram sobre os benefícios disso. Agora, eu queria começar essa live, que a gente vai aprofundar nesse tema, sim. Eu queria começar essa live dizendo sobre um perigo muito grande que existe quando a gente pensa sobre esse assunto. Esse assunto, né, gestão de pessoas por competências, parece um assunto, não é comum que eu quero dizer, parece um lugar comum, parece algo que eu já tenho domínio, parece algo que já está na minha zona de conforto. Por quê? Se ouve dizer muito sobre isso. Então, a gente lê artigos sobre isso, na faculdade, né, o professor fala sobre isso, a gente vê algum artigo de revista e está falando disso, a gente vê uma live que alguém está falando sobre isso. Então, constantemente, a gente tem contato com esse nome, né? Gestão de pessoas por competências. E isso é um perigo, e eu vou te dizer por quê. Quando a gente tende a achar que a gente está num lugar confortável, que a gente está tendo contato com um assunto que teoricamente a gente julga ser fácil ou que eu já sei, esse tipo de atitude com relação ao conteúdo faz com que a gente trave para aprender realmente o que aquele conteúdo quer nos ensinar. Então, quando a gente pensa em gestão de pessoas por competências, parece ser algo que a gente já teve contato, e sim, eu acredito de fato que você já teve contato com alguma parte disso. Mas eu quero te posicionar aqui para você abrir a sua mente e não criar esse bloqueio de já sei, eu já sei isso. Por quê? Porque tem muito mais por trás do que a gente imagina. É uma técnica extremamente profissional, é uma metodologia extremamente objetiva, que, enfim, testada, comprovada, que existe, então, um passo a passo para se fazer. E não é fácil ou simples como parece. Então, parece ser, normalmente, quando a gente tem contato com esse tipo de conteúdo, parece ser só inserir as competências no meio do que a gente já faz. Então, se eu já faço um determinado projeto, ou se eu já tenho um determinado subsistema, basta eu inserir as competências no meio disso. Se eu já faço um mapeamento de o que eu preciso analisar, então eu vou começar a fazer um mapeamento também das competências. E parece ser simples, né? Só inserir isso no meio e fazer isso acontecer. Mas não é bem assim que funciona. E é aí que entra, né, o sentido de quando a gente entende realmente o que é, a gente começa a olhar para empresas que dizem que tem um modelo de gestão de pessoas por competências e a gente começa a analisar que, na minoria das vezes, de fato, elas têm um modelo de gestão de pessoas por competências completo, correto e assertivo. Normalmente, elas têm uma ou outra coisa, uma ou outra base ali, né, que elas usam da gestão de pessoas por competências, mas isso não foi feito de uma forma correta, né, desde o início, linkando cada passo do processo. Então, nesse sentido, né, eu quero mostrar para vocês a forma correta de se fazer. Então, abram suas mentes, né, se livrem dos conhecimentos que vocês acham que já têm sobre o assunto, dos preconceitos com relação a essa zona de conforto, e vamos comigo aqui aprofundar nesse assunto que é tão importante para a nossa área, tá? E é isso que faz a diferença entre um profissional que realmente dá resultado. É saber aplicar a técnica de forma correta. Não basta eu saber a técnica, eu preciso saber aplicá-la de forma correta. Então, é isso que a gente quer fazer aqui hoje, tudo bem? Ok. Tudo bem. Então, mesmo muita gente sabendo a importância
Então, eu não quero que você seja aquele tipo de profissional de RH que olha para um determinado assunto que é importante e que você fale assim, poxa, isso é muito importante, eu preciso, né, aprender isso, e aí, ao mesmo tempo, dizer assim, mas isso não é para mim, mas isso não é para a empresa que eu trabalho, mas, né, sempre tem um mas, isso é importante, mas, né, eu não vou colocar isso em prática agora, ou não nesse local, ou não nesse momento, ou não é para mim. Esse também é uma atitude que eu quero que você abandone para entrar nessa maratona. Porque o que eu quero mostrar aqui para você é que sim, essa é uma técnica super eclética, é uma técnica flexível, inclusive um dos maiores componentes da metodologia é ela ser adaptável. Ela tem que ser adaptável, inclusive, a cada realidade. Então, ela cabe em qualquer tipo de empresa, em qualquer realidade, né? Em tudo isso, a gente consegue adaptar e implantar. E se você vê importância nisso, eu acho importante a gente pensar também que tipo de profissional a gente quer ser. Porque se eu penso, isso é importante, mas não é para mim, ou eu não vou colocar isso em prática agora, ou não nesse lugar, eu estou escolhendo também ser o profissional que deixou isso de lado, ser o profissional que não está sendo relevante naquele momento, que não está causando mudanças, que não está fazendo a diferença. Então, nesse caso, é importante a gente também pensar não só na metodologia que a gente quer aplicar, mas que tipo de profissional eu quero ser. E eu me lembro claramente, quando eu descobri a gestão de pessoas por competências, é óbvio, né, que eu me encantei pela metodologia, porque, enfim, ela é de fato a mais atual e a mais estratégica, ou seja, a melhor, né? Mas também eu pensei que, nossa, isso combina comigo, né? Isso combina com o tipo de profissional que eu quero ser, com o tipo de relevância que eu quero causar dentro das empresas. Isso combina com o que eu acredito no que de fato é um RH para mim. Eu acredito que um RH pode ser isso aqui e eu quero ser essa profissional que leva isso aqui para a realidade das empresas, que leva isso aqui para as empresas conhecerem e que vai gerar essa mudança tão importante. Então, quando a gente encaixa isso, o profissional que eu sou, com a metodologia que eu utilizo, você cria uma força muito forte. Uma força forte é ótimo, né? Mas você cria de fato uma força que faz a diferença dentro de onde você passa, independentemente de onde seja. Tudo bem? Ok. Então vamos lá para a parte mais prática mesmo do negócio. Quando a gente fala em modelo de gestão de pessoas, recapitulando o que a gente falou na aula 1, então gestão é o ato de gerir algo, né? Então é o ato de administrar algo. A gente às vezes pensa que gestão é um cargo, né? Tem que ser um gerente ou um líder. Não, gestão é a forma de administrar algo. Quando a gente pensa em gestão de pessoas, é a forma de administrar as pessoas, ou seja, administrar como as pessoas entram, administrar como as pessoas crescem, administrar como as pessoas elas saem da empresa, administrar como as pessoas elas são treinadas, administrar como acontece o feedback, administrar como é a relação entre líder e liderado, administrar como é o clima organizacional. Então, por isso, né, a gente também é conhecido aí como o departamento de gestão de pessoas. Não porque nós somos responsáveis por gerir pessoas de fato, mas porque nós somos responsáveis de implantar uma visão de como tem que ser as regras para isso funcionar, uma metodologia clara de como deve se administrar tudo que envolve as pessoas dentro da empresa. E aí, quando a gente pensa nessa visão, significa que tudo que os gestores forem fazer dali para frente, tudo que tiver de ação dali para frente, que envolva as pessoas, tem que seguir essa mesma linha, tem que seguir essa mesma visão. Então, quando a gente escolhe uma metodologia de gestão de pessoas, uma forma de administrar as pessoas, a gente está também instituindo ali, né, uma cultura para como essas pessoas vão ter uma jornada dentro dessa empresa, tá? Então, claramente, exemplo, se eu instituo que uma determinada metodologia de
avaliação de desempenho vai ser colocada, então significa que eu também vou estar influenciando diretamente como o líder lida com seu liderado, como ele avalia, como ele dá feedback. Se eu estou instituindo uma forma de treinamento de pessoas, eu estou influenciando diretamente a forma que essa pessoa enxerga o conhecimento, o desenvolvimento dela dentro da empresa. Se eu instituo, né, treinamentos comportamentais, eu estou influenciando diretamente como as pessoas revelam seus comportamentos, como elas interagem entre si, ou enfim, tá vendo como a decisão que a gente toma nesse momento, de qual é a visão que a gente acredita dentro da metodologia das coisas que a gente vai implantar, vai influenciar diretamente tudo que as pessoas vivem dentro da empresa? Então, isso é extremamente importante. E a gente não costuma fazer essa escolha conscientemente. A gente não costuma parar e falar assim, ok, eu vou escolher uma metodologia de gestão de pessoas aonde eu vou estar escolhendo uma visão que eu acredito e tudo que eu vou fazer depois disso vai ter que conversar com essa mesma visão, vai ter que estar pautado nessa mesma visão, vai ter que conversar entre si. Normalmente não tem esse momento. E é aí que acontece o erro. E, inclusive, eu falo muito, né, sobre esse erro que eu cometi, que foi o RH Frankenstein, né? Que é você ir pegando um projeto de uma metodologia. Então, sei lá, eu faço o plano de cargos e salários sem ser por competências, mas eu faço recrutamento e seleção por competências, mas eu faço o treinamento sob demanda e aplico um LNT, eu faço. E aí, quando eu vejo, eu tenho subsistemas que não conversam entre si, que não se retroalimentam, ou seja, as informações de um não alimentam o outro, ou seja, eles não estão ligados, eles são mundos diferentes, blocos diferentes que não se conversam, e isso é extremamente prejudicial para um departamento de RH. E quando eu falo departamento, não é para o que a gente faz, não. Como eu disse, a gente influencia na forma que as pessoas, enfim, fazem tudo dentro da empresa. Então, a gente está tendo um prejuízo grande para a empresa, para as pessoas, para tudo que a gente está fazendo. No fim das contas, essas coisas não dão resultado. E é aí que a gente vê RHs completos, com um monte de projeto, mas que quando a gente vai fazer ali uma medição de resultado, nada mudou efetivamente, sabe? E aí isso é triste, desestimula. Mas é porque esse erro, ele vem lá de trás, né? Lá da base. Então, isso é importante também a gente entender, tá? Então, o modelo de gestão de pessoas por competências, ele é o mais atual, ele recebe cada vez mais investimento, essa é uma decisão importante, então, por isso, você tem que entender o que esse modelo pode te trazer, né? Como eu disse, é uma padronização do olhar, todas as ações que você faz vão conversar a mesma língua e vão possuir o mesmo foco, então isso é muito importante. A principal mudança de mente, né, de forma de enxergar as coisas que a gente faz, é que a gente para de pensar em implantação de uma em uma coisa. A gente para de pensar, eu quero implantar um plano de cargos e salários. E a gente para analisar a visão geral daquela coisa, porque a gente tem esse conhecimento. A partir do momento em que a gente tem conhecimento, a gente faz essa pausa, a gente olha e a gente consegue pensar, será que realmente um plano de cargos e salários é para ser implantado nesse momento? Será que tem algo que eu preciso fazer antes para criar uma base melhor para implantar esse projeto? Será que essa metodologia que eu vou implantar conversa com aquilo outro que eu estou fazendo? Então, eu consigo ter essa visão sistêmica. Quando um cliente chega em mim e fala, Elisa, eu quero implantar um plano de cargos e salário, a primeira coisa que eu faço vou pesquisar, fazer um diagnóstico para entender se aquilo é realmente o que é necessário naquele momento. E principalmente, se eu preciso implantar alguma coisa antes. E a gente vai ver na última aula que sim, né, para alguns subsistemas a gente precisa de outros antes. E vocês vão entender mais isso mais para frente, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Deixa eu beber uma água aqui. Acho que de introdução era isso que eu queria falar. Eu vou entrar agora aqui com vocês, falando mais especificamente. Eu vou até ligar o ar aqui, que tá me dando calor. Ai, cadê o controle, gente?
Mas, enfim, mais especificamente, eu vou entrar aqui com vocês no modelo de gestão, nos modelos de gestão de pessoas. Então, o que eu ouço muito é tipo assim, Elis, ok, entendi que a gestão de pessoas por competências é bacana, entendi, né, que realmente é algo, né, que tem seus benefícios, que é estratégico, mas eu queria entender quais são os outros. Existem outros? Não existem? Esses outros, né? O que eles têm de não benefício? Por que eles não funcionam mais, né? Dentro de um modelo mais atual? Então, eu quero entrar com vocês aqui agora. Como vocês já entenderam o benefício da gestão de pessoas por competências, eu quero entrar aqui com vocês agora para vocês entenderem os outros modelos de gestão, por que eles não funcionam mais e qual que é a diferença, né, primordial entre esses modelos e o modelo que a gente vai falar durante essa semana, tudo bem? Tá, então vamos lá. Eu dividi, então são muitos modelos, tá? Então eu dividi. Opa! Só um momentinho, gente. Tá no máximo para baixo, né? Coloca o máximo para baixo, por favor. Então, eu dividi esses modelos, então a gente vai falar sobre 5 modelos aqui hoje. E aí eu dividi esses modelos em dois grupos. Um desses grupos vão ter aqui 2 modelos e o outro grupo vão ter 3 modelos, tá? Por que eu escolhi dividir em 2 grupos? Se eu fosse entrar no detalhe de cada um desses 5 modelos, enfim, a gente ia ter uma live aqui gigante. Mas o que acontece é que esses 3 modelos, eles são muito parecidos entre si, muito mesmo, tá? Eles são ali pautados na mesma visão, então a gente vai falar sobre eles de uma vez. E esses outros 2 modelos também, eles são muito parecidos, pautados na mesma visão, e por isso a gente vai falar sobre eles de outra vez. E aí, eu quero que vocês entendam, é difícil. Gente, isso aqui é difícil, hein? Mas aí eu quero que vocês entendam, o dedinho não fica, tem que segurar. E aí eu quero que vocês entendam que esses 2 grupos, eles são 2 extremos. Eles são realmente 2 extremos, um é 8, outro é 80, e vocês vão entender por quê. Então, como são 2 extremos, eu dividi nesses 2 grupos. O primeiro grupo que a gente vai falar possui 2 modelos, que é o autocrático coercitivo. Então, nesse grupo aqui do modelo de gestão de pessoas autocrático e o modelo de gestão de pessoas coercitivo, a gente vai falar sobre as características principais desses 2 modelos, desse grupo, para vocês entenderem qual é esse extremo aqui, tá? Então, nesse grupo, existe centralização das ações. Então, normalmente, as ações são centralizadas nos gestores, né? Então, tudo que acontece de atividades, existe essa centralização, não existe independência, não existe eu, né, delegar com clareza, existe aquele modelo onde eu mando, daí eu cobro, e a pessoa que está ali fazendo, ela faz e ela não participa de absolutamente mais nada. Ela não entende para exatamente o que é aquilo, o que vai acontecer com aquilo que ela fez, ela não tem independência de fazer de uma forma que ela acha melhor, ela não tem uma abertura de poder dizer uma opinião, uma sugestão de algo que pode ser melhor. Na verdade, né, é muito esse modelo de manda e obedece, né, de uma relação hierárquica mais unilateral. Então, existe muito isso, tá? E aí, os colaboradores, normalmente, nesse grupo, são tratados mais como ferramentas mesmo, ferramentas de trabalho, e pouco, né, como realmente seres que têm a contribuir. Então, nesse grupo, o foco principal é em resultado. E não é só principal, não, o único foco é em resultado. Então, como está focado muito em tem que atingir um determinado resultado, tem que fazer essa atividade, tem que, né, atingir esse objetivo, então tudo que acontece de centralização, de ver as pessoas como ferramentas, são consequência desse olhar. Normalmente o RH, nesse tipo de modelo de gestão, é visto
exclusivamente como um departamento de pessoal, então ele é visto como simplesmente como um departamento que faz burocracias. Então não existe RH nesse tipo de modelo de gestão, existe só o DP, né, a folha de pagamento, 13º, que são as coisas, enfim, obrigatórias por lei, não tem como deixar de ter. Então a parte mais burocrática mesmo, normalmente o RH é visto dessa forma. Dentro desse modelo de gestão de pessoas, esses líderes, esses gestores, esses CEOs, eles normalmente nem têm clareza de o que um RH pode ser, do que um RH pode inserir ali dentro. Eles nem têm essa clareza, para te falar a verdade. De novo, é muito importante a gente entender que nem sempre isso aqui acontece por a empresa é má, né? A empresa é malvada, tem esse estereótipo, né, por trás desse tipo de modelo de gestão. Mas é importante vocês entenderem que muitas das vezes é falta de conhecimento. É falta de chegar alguém e abrir, né, a mente da pessoa e mostrar que existe algo diferente daquilo que dá mais resultado. Então, enfim, depois eu vou entrar mais sobre isso da nossa atitude como profissionais de RH. Voltando aqui para essa questão do modelo coercitivo e autocrático, então, o RH é visto como DP. Outra coisa, o foco é na redução de custos. Então, sempre que existe um meio de reduzir custos, esse é o foco, tá? Nos processos, normalmente os processos de trabalho são vistos como custos, então como eu vou reduzir isso? E sempre que eles pensam em, vou recompensar as pessoas, essa recompensa está ligada diretamente ao financeiro. Então, eu vou dar um aumento de salário. Sempre a ideia desse tipo de modelo é recompensa financeira. Não existe uma consciência que existem outras formas de se recompensar, que existem, inclusive, outras formas que as pessoas gostariam mais naquele momento, talvez, do que uma recompensa financeira. Tudo bem? Ok. Outra coisa é que normalmente o comando fica centralizado em uma pessoa, então tem aquela centralização de poder. Normalmente tem aquela pessoa que é vista, né, como detentora ali de todo o poder, uma única pessoa que está no comando, normalmente o dono ou o diretor, mas que tem aquela sensação de ser uma pessoa que está no comando. Os líderes e gestores que estão embaixo, né, dessa pessoa de comando, até eles têm pouca autoridade, normalmente a autoridade está totalmente refletida nessa figura de autoridade. Isso engessa. Qual que é a coisa negativa disso? Isso engessa o trabalho, engessa demais. Por quê? Porque você tem que sempre ficar passando por uma pessoa, tudo ela precisa autorizar, tudo ela precisa conferir. Existe essa centralização de decisão, só ela decide. Isso engessa, né, o processo, trava, torna o processo mais lento. Então é ruim para a empresa. E muitas vezes a empresa não enxerga isso, né? Mas sim, é um processo extremamente ruim, tá? É um modelo de gestão antigo, então é um modelo mais tradicional, de empresas que têm gestores com cabeças mais antigas mesmo. E, de novo, nós como profissionais de RH, a gente tem que entender sobre seres humanos, né? E a gente tem que entender que o fato de um gestor ser de uma geração baby boomer, ter crescido em uma empresa que tinha essa cultura, ele aprendeu a fazer desse jeito, é natural que ele replique aquilo, né, de uma maneira normal. Por quê? Porque ele aprendeu assim, ele conviveu em uma empresa assim quando ele começou a trabalhar. Normalmente, né, isso vem de empresas mais antigas, mais tradicionais, é um modelo de gestão arcaico. E aí cabe a nós mostrar que isso é arcaico. E muitas vezes a gente já julga, né? Essa pessoa é assim, assado. Mas muitas vezes falta o nosso posicionamento dentro disso, tá? De mudar a realidade dessa forma. Então, é um modelo de gestão mais arcaico, mais tradicionalista, vê a mão de obra mesmo como mais substituível. Então, se essa pessoa não está dando certo, vamos trocar. Não tem aquele esforço, né, de vamos entender por que não está dando certo, vamos tentar desenvolver essa pessoa, vamos ver qual que é a nossa parcela de responsabilidade nisso. Normalmente não tem, tá? Essa conscientização. A mão de obra é vista como substituível.
desestimula, né, a comunicação, porque se tudo está centralizado em uma pessoa só, ou em poucas pessoas, isso desestimula a comunicação. Os colaboradores, eles não se comunicam bem com a empresa, eles não tendem a dizer o que estão pensando, ou dar opiniões, né? Então, a comunicação, ela é mais unilateral. Deixa eu ver o que mais que eu esqueci de falar. Normalmente, nesse tipo de empresa, apresenta uma taxa de turnover, né, de rotatividade maior, justamente por tudo isso que a gente conversou, todas essas características acabam trazendo, né, um clima organizacional que não é totalmente satisfatório. Então, por isso, né, normalmente existem conflitos no clima organizacional, a taxa de rotatividade é maior, a empresa apresenta dificuldades de expansão, porque com essas características é difícil expandir, né? Centralizando numa pessoa só as decisões, os processos travados, a mão de obra sendo vista como substituível, sem esse cuidado. Então, normalmente a empresa tem dificuldade de expandir e normalmente tem pouca participação dos colaboradores. E por isso esse tipo de empresa é basicamente foco em processos e não em pessoas. E aí tudo isso, tá, que a gente viu aqui, são argumentos maravilhosos de você utilizar com o gestor que tem esse tipo de... que está instituindo esse tipo de cultura, que decidiu sem querer, né, sem consciência, o modelo de gestão de pessoas da empresa. Então, já deixar claro que fazer uma mudança de gestão de pessoas vai trazer todos esses benefícios, né? Vai conseguir expandir, vai diminuir a rotatividade, vai melhorar o clima organizacional, vai ter maior participação dos colaboradores, o que traz mais inovação. Então, melhora-se processos, o processo fica mais fluido, fica mais rápido. Então, é a nossa intenção também abrir a mente das pessoas. É nossa responsabilidade, tá? E aí, antes de eu passar aqui para o nosso próximo grupo, eu vou só fazer uma story aqui para mostrar para as pessoas, para chamar mais pessoas para nossa live, tá? Já deixei até um filtro, e que esses filtros salvam a nossa vida, né? E parece que eu sou tecnologicamente avançada, gente, porque eu posto coisas demais, mas eu não sou. Toda hora eu dou um peteco. Tá. Acho que foi. Vou aproveitar e beber uma água, que aqui a voz já tá indo embora, gente. Gente, a live vai ficar gravada, viu? Não se desesperem, vocês vão poder reassistir com o resuminho em mãos. Assim que a live finalizar, o resuminho vai ser encaminhado no canal da comunidade do Facebook. Vai ser encaminhado o exercício, né? O exercício 1. Então, fiquem despreocupados. Tudo que acontecer durante a maratona vai ficar disponível para vocês até domingo. Então, todas as aulas, todas as lives, todos os exercícios, a comunidade, tudo isso vai ficar disponível para vocês a semana inteira, para vocês assistirem, reassistirem, quantas vezes vocês quiserem, anotarem, voltarem, enfim, da forma que vocês gostarem de estudar, tá? A intenção é vocês realmente assimilarem o conteúdo. Eu sei que ao vivo às vezes trava, tem internets que às vezes não dão conta do ao vivo e tá tudo bem, tá? Então fiquem tranquilos. Tudo bem, então a gente vai agora para o outro grupo, que é as outras 3, né, modelos de gestão de pessoas, que é o outro extremo. Então, enquanto nesse extremo a gente tinha foco em resultados, mas não em pessoas, nesse extremo aqui a gente vai ter foco em pessoas, mas não em resultados. E aí, esses extremos sempre são perigosos, e vocês vão entender por que mesmo sendo foco em pessoas, tem alguns perigos, tá? E que, enfim, vocês precisam prestar atenção. Dessa mão eu não sei fazer muito bem, não. Dentro desse grupo aqui, então, a gente vai ter o modelo flexibilizado, o modelo afetivo e o modelo liberal, tá? Então, não se preocupem em anotar isso agora, em decorar, isso tudo vai estar no resuminho para vocês. Então, depois vocês baixem o resuminho, mas só recapitulando, nesse grupo aqui que a gente já falou, é coercitivo e autocrático, e nesse que a gente vai falar agora é
flexibilizado, afetivo e liberal, tá? Tudo bem. Então, nesse grupo aqui, desse outro extremo que a gente vai falar agora, esse grupo permite uma maior participação dos colaboradores. Então, como eu disse, o foco é muito pessoas. Então, sim, os colaboradores, eles participam mais ativamente, né, das decisões, eles têm maior independência, eles podem dizer, né, opiniões, dar ideias, dar sugestões, tem essa comunicação mais aberta, tem abertura para os colaboradores dizerem o que pensam, o que sentem. Enfim, é bacana, essa parte é bacana, né? Então, isso já começa a acontecer aqui nesse grupo de modelos. Outra coisa que já começa a acontecer aqui nesse grupo é que esse tipo de modelo já vê a importância, por exemplo, de treinamentos. Então, já vê a importância de treinar pessoas, de desenvolver pessoas, vê que isso é importante para a empresa. Então, já tem aqui nesse grupo de modelos essa consciência de avaliar as pessoas, de avaliação de desempenho, de motivar as pessoas, de se preocupar com clima organizacional. Então, nesse grupo, a gente já tem, sim, a consciência de RH. Então, já tem a consciência de que RH não é DP, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Que as duas coisas precisam existir, que o RH precisa existir, precisa avaliar as pessoas, precisa treinar as pessoas, precisa recrutar as pessoas de uma forma bacana. Então, nesse grupo aqui, já começa a existir essa consciência, tá? Outra coisa que esse grupo aqui já busca é descentralizar. Então, ao invés de ficar tudo focado ali em uma pessoa, em uma figura de autoridade ou em poucas figuras de autoridade, isso vai começando a se descentralizar, delegar mais, né? Fazer com que as pessoas sejam mais independentes nos seus trabalhos, né? Façam da maneira que elas achem melhor, tudo bem? Além disso, né, oferece uma importância especial mesmo ao RH, né? Como eu já disse. Só que aí a gente entra num ponto que esse extremo começa a ter e que não é tão positivo. Por quê? Nesse extremo, a gente começa a ter um tipo de relação entre líder e liderado e entre colaboradores, uma relação muito de amizade. Por quê? Como tem esse foco muito grande em pessoas e não tem foco em processos e nem em resultados, então fica muito mesmo essa questão muito de liberdade, muito de flexibilidade, cada um faz da forma que acha que é melhor, descentralização, e aí a gente vai para uma vibe muito do outro extremo e também existe uma relação muito de amizade. É ruim ter relação de amizade? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas depende dessa amizade. Se a amizade ela atrapalhar, né, os resultados da empresa, aí essa amizade ela já não é bem-vinda no ambiente profissional. Ela é super bem-vinda fora, mas ela não é bem-vinda ali. E eu vou dar um exemplo. Se eu, como líder, tenho grande amizade ali com os meus liderados, se a gente tem uma relação mais informal, se a gente tem uma relação mais próxima, em um momento em que o meu liderado erra, por exemplo, ou em um momento em que eu tenho que fazer uma avaliação de desempenho dele, eu vou tender a ser mais complacivo, a passar mais a mão na cabeça, a não dar um feedback mais duro, a não pontuar tantos erros. Eu vou tender a ajudar, a inconscientemente, né, ser aquele chefe bonzão, boazinha, ser aquela pessoa que é amigo, né? Então, tem esse perigo de, peraí, será que realmente isso é positivo para a empresa? Quando a gente para pensar em processos, em resultados, em fazer as pessoas crescerem, nem para os colaboradores e nem para o líder também isso é bom. Porque o líder, ele não se desenvolve como líder, porque a partir do momento em que ele não precisa amadurecer a ponto de conseguir dar um feedback, mesmo que seja um pouco mais duro, pontuar erros, né? Pensar em evolução dos seus colaboradores e não pensar em ser realista, em fatos e dados palpáveis. Se eu não amadureço dessa forma, eu também não estou sendo um líder, a melhor versão de líder que eu poderia ser. Isso é ruim para o líder. E isso é ruim para o colaborador, porque se eu tenho alguém passando a mão na minha cabeça ou não me direcionando da forma correta, eu também paro de crescer, eu paro de me desenvolver, porque eu de fato não sei aonde eu preciso crescer,
porque o líder está passando a mão na minha cabeça, né? Então, é muito importante a gente entender que esse extremo já começa a prejudicar o desenvolvimento das pessoas e os próprios resultados da empresa, porque a partir do momento que isso começa a ser feito, a empresa perde em ter colaboradores mais produtivos, colaboradores que deem resultados legais, que estão se desenvolvendo, que estão dando o melhor de si, que estão dando resultado, e eu passo a ter pessoas ali da zona de conforto, na média, porque está tendo um clima muito disso, né? E pouco de vamos empurrar as pessoas para frente, se desenvolverem e tudo mais, tá? Então, essa relação de amizade já vem como um ponto negativo desse grupo. E outra coisa, né, negativa nesse grupo, é justamente porque a gestão é mais desprendida, né? Se preocupa pouco com regras, com protocolos, com processos, com procedimentos. Então, é muito aquela sensação, aquela liderança de não, faz do jeito que você acha melhor, e aí cada um faz do seu jeito. Não existe um processo muito bem definido, um procedimento, um passo a passo de como aquilo tem que ser feito. O líder deixa aquilo muito solto. As pessoas, elas têm liberdade demais, liberdade é bacana, mas a partir do momento em que isso se torna excessivo, também passa a se perder em resultados. Isso é ruim pro colaborador, porque vamos parar para pensar. Se eu fico livre demais também, eu não sei, assim, de fato, o que a empresa espera de mim. Eu não sei se aquilo que eu estou fazendo está sendo da forma que a empresa queria. Eu não sei se é da melhor forma, se eu tinha uma forma melhor de fazer aquilo que eu não conheço. Eu não sei se aquilo está agradando. Então, eu também, mesmo parecendo bom ter essa liberdade, o colaborador também precisa de processos, de procedimentos, de regras, para poder se sentir seguro, porque isso traz segurança, isso traz opa, tudo bem, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que fazer, eu sei, né, o que a empresa espera de mim, eu sei se eu estou fazendo o que a empresa espera de mim. E isso, ele direciona o colaborador de uma forma muito mais segura, ele se sente mais seguro com o seu trabalho. Então, isso é ruim para o colaborador quando não existe isso, quando fica livre demais, quando não existe um norte, pelo menos, para ele seguir, tá? E além disso, é ruim para o líder, porque ele não sabe o que ele pode cobrar, até que ponto. Porque se eu vou cobrar uma coisa, mas eu não sabia que tinha que ser feito assim. Não, mas pode ser feito daquela forma. Não existe uma clareza de é isso que eu posso cobrar, porque isso já está alinhado que tem que ser feito dessa forma. Então, para o líder, a gestão das atividades, os resultados das pessoas se torna mais difícil. E para a empresa está perdendo muito nisso. Porque se cada um está fazendo de um jeito, se perdem informações importantes, a pessoa sai, leva com ela informações importantes de como ela fazia aquilo, e outra pessoa entra já fazendo de outro jeito. Se perde em produtividade, porque pode ser que nem sempre as pessoas estão fazendo da forma mais produtiva, ou da forma que ia conversar melhor entre departamentos, né? Às vezes as pessoas se perdem em burocracias, porque tem retrabalhos, vai e volta, porque a melhor forma e o fluxo de se fazer aquilo não foi estudado e pensada. Então, é ruim para todo mundo, tá? E isso não é bacana. E, como eu disse, faltam regras, faltam normas, faltam procedimentos, isso tudo pode causar falta de produtividade, falta de qualidade nos resultados, e as pessoas se sentem também inseguras com o trabalho delas, tá? Então, tá vendo como aqui nesse grupo já tem, sim, coisas positivas nessa visão das pessoas, do RH, né? Essa autonomia para as pessoas, ouvir as pessoas, isso tudo já começa, assim, a ter pontos positivos, mas com essas extremidades que não são positivas. Então, esse grupo aqui também não é o mais indicado, tá? E aí, então, a gente entendeu esses dois extremos. Um é foco em pessoas, só pessoas, e o outro é foco só em resultados. Esse aqui falta um olhar para os processos, para os resultados, para a produtividade, para ser um líder bom, para, enfim, tudo isso. E aqui falta o foco em pessoas, falta o olhar para um RH, falta um olhar para um crescimento, enfim. Então, ambos têm seus gargalos, ambos os grupos, né? Todos os 5 modelos de gestão de pessoas têm os seus gargalos. E é por isso que a gente tem que entender
que não dá para a gente sair pescando. Ah, eu gostei disso desse modelo, eu gostei disso desse modelo, eu vou fazer o meu próprio modelo. Não é bem assim que funciona. Por quê? Porque não é só eu instituir como vai ser o gerenciamento das pessoas. Tudo de ação que vier depois disso, ações para as pessoas, tem que conversar aquela língua. E isso já começa a entrar em metodologia técnica. Então, vamos lá. O fato da gente implantar um plano de cargos e salários, isso é extremamente técnico, né? Preciso entender a técnica por trás daquilo, como fazer, a metodologia, não é simplesmente eu decidir implantar, eu preciso, tem todo um por trás daquilo que sustenta a minha visão. Então tá, se a minha visão é para que as pessoas tenham esse tipo de mecanismo de gestão de pessoas, então essa metodologia dessa ação vai me propiciar esse resultado desse tipo de modelo. Então é bem mais complexo, né, do que parece, e por isso é bom você já seguir um modelo que já foi testado, que já foi comprovado, que já foi aplicado em várias empresas, que já se viu que funciona, que tem uma metodologia sólida por trás, através de pesquisas, através de profissionais teóricos que estudaram isso por anos. Ou seja, né, é bem mais seguro a gente implantar algo que a gente já sabe que funciona. E é por isso que surgiu, né, o modelo de gestão de pessoas por competências dentro disso tudo. Antes de eu falar, né, do modelo de gestão de pessoas por competências, eu quero mostrar para vocês, a gente falou de uma maneira geral, olhando para a gestão das pessoas, mas eu quero mostrar para vocês, dentro do RH, como que esses dois grupos se comportam. Eles se comportam de maneira igual. Apesar desse aqui não ver RH como RH, ver como DP, e esse aqui ver RH como RH, mesmo assim, ambos têm a mesma visão com relação à gestão das pessoas, que é o quê? A subjetividade. O que é a subjetividade? É aquela questão de cada recrutador recruta de um jeito, de um olhar. Então, o recrutador que é mais bonzinho ou que tem mais empatia com mais pessoas mais fáceis, ele vai contratar mais pela empatia. Aquele recrutador que ele é mais severo e que aplica um monte de teste, ele vai contratar só pelo resultado do teste. Sabe, aquela diferença de olhares? Aí aquele líder que vai entrevistar os candidatos, ele vai selecionar porque é parente ou porque alguém indicou e não porque ele analisou de fato. Isso é subjetividade. Não existe um processo bem definido, não existe uma metodologia definida, não existe um senso de justiça. Acho que isso é o que mais resume. Então, se não tem um senso de justiça, significa que eu não estou fazendo igual para todos. Significa que eu não estou avaliando as pessoas da mesma forma, dentro da mesma técnica, com os mesmos critérios, para que a comparação entre elas seja justa. Isso eu estou dando um exemplo de recrutamento, tá? Mas a subjetividade, ela existe em todos os subsistemas de RH. Então, vamos usar um outro exemplo. A avaliação de desempenho. Cada líder avalia de um jeito. O líder que ele é mais severo, ele não dá 10 para ninguém. Já ouviu aqueles líderes que falam, eu não dou 10 para ninguém? Né? E aí ele vai no critério dele, que é o bom é 9. E aí quem tirou 9 tá bom, quem acima disso não existe. Enquanto que um outro líder que é mais competente, que é mais bonzinho, que é aquele chefe mais carismático, né? Ele vai dar 10 para todo mundo, né? Então, isso é subjetivo. Aquela pessoa que faz parte daquela equipe, daquele líder, você acha que ela vai se sentir justiçada, né? Porque não existiu um critério, uma metodologia justa, onde todo mundo está sendo avaliado sob o mesmo olhar, os mesmos critérios, o mesmo peso, a mesma medida, né? Onde isso acontece de uma forma que as pessoas sintam que existe uma metodologia por trás, que existe um processo por trás, que existe um RH cuidando por trás, para que aquilo realmente seja feito de uma forma justa para todo mundo. A subjetividade existe em desligamento, enquanto os líderes desligam as pessoas só porque elas espirraram diferente, né? Outros líderes ficam com colaboradores que estão ruins há anos só pela zona de conforto, porque trocar é difícil, porque tá bom assim mesmo. Então, tá vendo como a subjetividade, ou seja, o que é nosso do ser humano, que não é de técnica, que não é de metodologia, mas é do ser humano, quando isso é colocado em primeiro lugar nas nossas decisões, isso atrapalha. Isso é uma confusão. E é aí que a gente perde a nossa credibilidade como RH.
Quando isso começa a acontecer, as pessoas perdem a credibilidade nas ações do RH. O que adianta a gente aplicar um projeto de avaliação de desempenho e as pessoas sentirem que não estão sendo justiçadas, que não está sendo uma avaliação justa? O que adianta a gente contratar um monte de gente para fazer recrutamento, a aplicar testes e testes, se a gente não está conseguindo realmente analisar de uma forma correta? Está entrando gente de cada vez com um critério diferente. O que adianta eu implantar uma metodologia de desenvolvimento de pessoas se as pessoas estão sendo desligadas sem um critério claro? Então, é importante a gente entender que por trás do que a gente faz, tem que existir uma técnica, uma metodologia mensurável, palpável, objetiva, que traga segurança para as pessoas de que aquilo realmente é justo, de que aquilo realmente vai fazer a diferença, agora vai. Sabe aquela sensação de agora vai? Agora eu entendo por que o RH implantou isso. Agora as coisas estão mudando, porque de fato as coisas só começam a mudar quando a gente consegue implantar uma metodologia válida, assertiva, tá? Então, essa subjetividade é comum nesses 5 modelos que a gente conversou. Agora, vamos entrar no modelo de gestão de pessoas por competências. Ela é exatamente a personificação de tudo que a gente falou aqui hoje, só que do lado positivo. Então, é testada, mensurável, objetiva, acaba essa questão de subjetividade, acaba essa questão de olhar para o colaborador ou para o candidato só pela parte técnica, só pelo currículo, mas a gente também olhar para aquelas pessoas com a parte comportamental, o que elas entregam de comportamento. Acho que esse é um dos principais diferenciais que os outros modelos, esses outros 5 modelos também não têm, né? Normalmente se olha mais para a parte técnica, para o currículo, para a experiência, para o conhecimento, para a formação, né? Mas olha-se pouco, né, para o comportamento que a pessoa tem, para o potencial comportamental que a pessoa tem, para as competências técnicas comportamentais dela, para as atitudes que ela tem. Então, esse olhar, ele é inserido e o ser humano, ele é avaliado, desenvolvido, desligado, o crescimento dele, tudo em relação a ele é feito olhando para ele de uma forma completa, olhando absolutamente tudo que ele não só pode, como deve entregar, né, para que aquela atividade seja bem feita. Então, esse é um diferencial, o comportamento. E além disso, como eu estava dizendo, é uma ferramenta, é uma metodologia testada, comprovada, séria, atual, que traz toda essa questão de deixar, né, criar ferramentas para deixar essa subjetividade do ser humano de fora e criar ferramentas que nos possibilite padronizar processos que sejam justos e ainda assim humanos dentro do que a gente faz. Então, de maneira nenhuma a gente vai perder a humanidade do que a gente faz, mas a gente tem que inserir aquilo que funciona, né? E isso é importante para o colaborador, porque ele tem uma segurança maior, ele vai ter um clima organizacional melhor, ele vai crescer, ou seja, para ele é muito bom, para a empresa é muito bom, porque ela vai ter ferramentas que realmente vão estar estimulando as pessoas a crescerem, as pessoas que estiverem entrando vão estar entrando no lugar certo, do jeito certo, enquadrada certinho. Tudo que acontecer dentro da empresa vai estar alinhado. Então, isso para a empresa é ótimo, ganho em produtividade, diminuição de rotatividade, enfim, muita coisa. E para o RH é ótimo, porque a gente ganha credibilidade, a gente ganha visibilidade, tudo que a gente faz dá resultado. Isso é bom porque os líderes, as pessoas passam a respeitar nós como profissionais de RH, como especialistas, pessoas que sabem o que estão fazendo, que são detentoras do conhecimento da área. Então, para de ter aqueles bicudos, né? Aquelas pessoas que ficam intrometendo no RH, porque o RH nunca vi. Acho que é o departamento que as pessoas mais intrometem, né? Os líderes querem intrometer na forma que a gente faz as coisas. Mas, a partir do momento que a gente mostra que nós somos os especialistas do que a gente faz, que a gente sabe o que a gente está fazendo e que o que a gente está fazendo está dando resultado, as pessoas passam a nos respeitar como autoridades em RH. E isso é importantíssimo para a nossa carreira e para qualquer coisa que a gente queira fazer dentro das empresas. Tá? Então, é muito importante isso também, você se posicionar dessa forma.
Então, gente, eu acho que é isso. Olha só, até que passou rápido. Antes da gente finalizar, eu quero falar aqui sobre 2 armadilhas. Na verdade, eu quero recapitular com vocês 2 armadilhas que a gente falou na aula 1. A primeira armadilha é esperar a oportunidade cair do céu. Então, a gente tem aquela sensação de eu vou esperar entrar na empresa onde tudo esteja propício, já pronto para receber um modelo de gestão de pessoas atual, que os gestores já tenham a cabeça aberta, que, enfim, esteja tudo prontinho para que isso aconteça, ou então eu fico esperando que o meu líder um dia acorde e perceba, poxa, o RH é importante, e é que ele vire para mim e fale assim, olha, fulano, vamos implantar um RH estratégico, que eu percebi que isso aqui é importante. Às vezes a gente fica esperando isso, né? O estímulo vir de fora, a gente fica esperando algo acontecer. Quando, na verdade, nós é que temos que nos posicionar como especialistas do que a gente faz. Nós é que temos que nos posicionar de, eu sou profissional de RH, eu estudo isso, inclusive eu estou estudando sobre isso, e eu quero trazer aqui uma nova ideia, uma nova visão. Eu quero apresentar um novo projeto para vocês, eu quero começar aqui a abrir uma brecha para a gente implantar um primeiro projeto, e aí vocês veem, né, o que vocês acham, a gente vê se teve resultado, e a gente vai aos poucos. Vocês vão entender como fazer isso até a última aula, como é esse aos poucos. Mas o que eu estou querendo dizer é para vocês pararem de esperar a oportunidade cair do céu. Uma coisa que aconteceu comigo e que eu vejo acontecendo com tantas pessoas é o seguinte, eu faço muito essa analogia, que é o seguinte, pensa você como uma árvore, e aí você está crescendo, né? Você está crescendo, mas você está crescendo numa casa, dentro de uma casa. E aí chega um momento em que você bate ali as suas folhagens no teto. E aí você tem algumas opções. Você tem uma opção de parar de crescer, né? Emborcar ali um pouquinho e parar de crescer. E eu vejo muita pessoa fazendo isso. Chega numa limitação que a empresa impõe. Não, eu acho que a empresa não vai aceitar esse projeto. Eu acho que isso... Às vezes a própria pessoa se impõe esse limite e aí ela para. E aí ela estagna, ela continua fazendo as coisas do jeito que estão. Então essa é uma das opções. Eu espero que você, a partir desse momento, não escolha mais estar nessa posição. A segunda opção é você fazer um buraco nesse teto e continuar crescendo. Como que você faz um buraco nesse teto? Você tem que causar mudança nessa casa, você tem que gerar mudança nessa casa, e mudança é desconfortável, você vai ter que quebrar esse teto, né? Você vai ter que, enfim, pegar uma marreta, e não vai ser confortável, nem para a empresa, nem para você, mas você tem essa opção de causar essa mudança, de chegar na empresa e dizer, eu quero apresentar esse novo projeto, eu quero mostrar o que a gente está perdendo, eu quero mostrar os benefícios disso e, sabe, abrir o caminho para que você consiga continuar crescendo. E a terceira opção que você tem é mudar de local, é transferir a sua árvore para um lugar onde te permita crescer, ou que pelo menos te permita quebrar o teto, tá? Ou seja, você tem a opção de sair daquele lugar, você não precisa, né, se limitar àquele lugar, mesmo depois de você ter tentado gerar mudanças e não conseguido. Porque aí entra numa segunda coisa, que é uma coisa que eu já falei, sobre o tipo de profissional que você quer ser. A partir do momento que você entende o tipo de profissional que você quer ser, chegar no topo ali do teto te incomoda. Por quê? Porque você sabe que pode crescer mais, você sabe que pode entregar mais, você sabe que pode fazer mais, você sabe que pode gerar mais resultados, você sabe que a sua área pode ser mais do que aquilo. E isso está dentro de você. Se isso estiver dentro de você, você vai conseguir passar isso para as pessoas. Eu falo muito isso, assim. Muita gente fala para mim, Elis, como você consegue pegar tanto cliente no sentido de convencer clientes que, enfim, não sabiam nem o que era o RH, a implantar um RH. E eu costumo falar muito que é porque eles enxergam nos meus olhos, assim. Eu acho que eles enxergam no meu posicionamento de voz, eles enxergam na minha comunicação o quanto eu acredito nisso. Porque quando a gente acredita, a gente passa segurança para o outro que está do outro lado. O outro, ele sente assim, putz, essa pessoa aí acredita nisso mesmo e ela sabe do que ela está falando, ela é a expert no assunto. Então, aí, dentro desse momento, encontrar uma coisa para começar, uma
coisa para começar. Não precisa começar a causar mudança geral, total, revirar a coisa de cabeça para baixo. Mas uma coisa que você pode começar mudando, que seja confortável para os dois lados, já é uma vitória. Porque daí, esse é uma coisa que eu consegui gerar mudança, depois eu volto e mostro. Olha o resultado que essa mudança gerou. Olha o benefício que essa ação gerou. Olha o que essa uma coisa que a gente mudou trouxe. Nossa, olha só, a gente diminuiu a rotatividade porque a gente implantou uma entrevista por competência. Agora, olha só como as pessoas que estão entrando estão mais assertivas. E aí você vai abrir mais espaço. Tá vendo como deu certo? O que você acha, então, da gente fazer mais uma mudançazinha? Aí, você acha que o outro lado vai estar mais ou menos aberto a aceitar uma mudança depois que você fez uma, deu certo, você mostrou um resultado. E aí, aos poucos, você vai abrindo. Você abre um buraquinho, abre um buraquinho, abre um buraquinho. Daqui a pouco, o buraco está do tamanho certo para você continuar crescendo. Então, essas coisas dependem da gente. Então, para de ficar esperando a oportunidade cair do céu e assuma as rédeas, de fato, né, da sua área, da sua responsabilidade com relação ao profissional que você quer ser. E isso é extremamente importante. E a outra armadilha é justamente não ter o domínio correto da técnica. Então, eu não quero também que você chegue implantando na empresa, achando que está fazendo certo, sem você ter o domínio correto da técnica. Então, cuidado para isso também. Decidiu ser um profissional especialista, né, em gestão de pessoas por competências? Então, pronto, vamos buscar então aprofundar nesse modelo, aprofundar nesse conhecimento, para ter certeza que nós seremos profissionais diferenciados, que vão implantar da forma certa e causar o resultado que desejamos, tá? E aí, antes de eu explicar o exercício de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, ó, nesse momento, a gente entendeu que a gente precisa escolher um modelo de gestão de pessoas. Concordam? A gente precisa, é o primeiro passo. Nesse momento, vocês já viram os outros modelos, vocês já viram gestão de pessoas por competências, vocês já viram os benefícios, enfim, vocês já estão bem informados, ok? Então, qual que é a minha pergunta para vocês? Para vocês continuarem na maratona, vocês têm que fazer um comprometimento, nesse momento, de se comprometer com a gestão de pessoas por competências. Ou seja, vocês têm que se comprometer em que essa é a metodologia, é essa metodologia que vocês vão escolher para vocês serem especialistas e fazerem isso acontecer dentro das empresas. Então, esse é um grande diferencial. Aqui na minha região, eu cobro mais caro pelos meus serviços. Os meus serviços dão mais resultados porque eu sou especialista em gestão de pessoas por competências. E os clientes sabem que o que eu faço dá mais resultado. Eles não entendem tanto por quê, mas eles sabem que o que eu faço demora mais para se fazer, porque, enfim, é uma técnica mais profissional, demora mais para fazer, é uma metodologia séria, então não é feita de qualquer jeito, mas por isso é mais caro e por isso dá mais resultado. Então, se você quer ser também um profissional reconhecido no modelo de gestão de pessoas mais estratégico da atualidade, eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários, #EuMeComprometo com GPC. Eu me comprometo com o GPC. GPC é Gestão de Pessoas por Competência, tá? É só pra gente escrever, fica muito grande. Então, #Eu me comprometo com o GPC. Quem colocar essa hashtag aqui agora, tá pronto, preparado para os próximos passos que a gente tem na maratona. Para as próximas coisas que a gente vai aprofundar agora, porque agora é aprofundar nessa metodologia. Agora a gente não vai mais partir do pressuposto que você está indeciso. Agora eu vou partir do pressuposto que você está decidido, e aí sim a gente vai aprofundar nesse modelo. De fato, agora é que a gente vai começar a entender como começar a implantar ele, como você começa a ser esse profissional reconhecido nisso. Então você precisa tomar essa decisão agora, porque daqui para frente não tem mais dúvidas. E aí o conteúdo daqui para frente não vai servir para você se você não se comprometer de fato com isso, tá? Maravilha, tô vendo muita gente se comprometendo e não vão embora ainda não, que eu vou explicar o exercício. Eu vou explicar o exercício 1. E olha só que lindo ver essa família de profissionais que estão dispostos a fazerem o estratégico, a gerarem os melhores resultados para as empresas, a gerarem os melhores resultados para a sua carreira, porque sim, isso também vai gerar resultados incríveis para a sua carreira. Então, olha só que lindo ver essa comunidade crescendo, que lindo ver, né, a gente tendo profissionais dispostos a não só melhorar as empresas e melhorar suas carreiras, mas trazer visibilidade para a nossa área.
né, de uma maneira geral, a gente vai estar abrindo oportunidades e portas em tantas empresas que vocês vão estar tendo contato na carreira de vocês. Essas empresas vão mudar a visão do que elas pensam sobre o que a gente faz. Isso vai abrir portas para novas gerações de RH que estão chegando. Isso traz um diferencial incrível, visibilidade para a nossa área. Eu acho que esse senso de comunidade, de união, é muito importante para o que a gente faz. Então, obrigada pelo comprometimento de vocês, por estarem aqui, né, tomando essa decisão de assistir essa aula, mesmo quando vocês poderiam estar fazendo muitas outras coisas. E vamos lá que eu vou explicar, então, qual que é o exercício de hoje. De hoje não, né? O exercício 1. Todos os exercícios vocês têm o prazo até domingo para fazer e mandar lá na comunidade, tá? Então, até domingo vocês têm para fazer, não precisa se desesperar de fazer hoje. Se quiser fazer hoje, ótimo, porque não acumula. Porque querendo ou não, vai acumulando, né, gente? Mas vocês que sabem. Então, vamos lá. O exercício de hoje, assim como as aulas, a gente está começando mais leve, mais na visão sistêmica, e a gente vai aprofundar. Não adiantava eu trazer para vocês hoje um exercício técnico, porque a gente não aprendeu nada técnico ainda. A gente está na visão sistêmica, né? Do primeiro passo importante para nós como profissionais de RH. Então, o exercício ele vai seguir essa vibe do que a gente viu na aula 1 e na live 1. A partir da segunda aula e da live 2, a gente vai começar a aprofundar mais na técnica, e aí sim os próximos exercícios eles vão ser mais técnicos, tá? Só para vocês entenderem. E aí, o que é esse exercício, esse primeiro exercício? É justamente para você ter uma noção de qual que é o seu DNA como profissional de RH, de que tipo de profissional de RH você quer ser, de qual realidade que você se encontra hoje. Então, a gente vai exercitar a sua visão do que você aprendeu. E aí, a pergunta 1 é, que tipo de profissional você deseja ser? E eu quero que você pense em características que você deseja ter, como que você quer ser visto no mercado, que tipo de impacto que você quer causar, por onde você passar. E eu quero que, enquanto você escreva isso, você consiga visualizar, materializar, se ver nessa situação, né? Porque é muito importante, antes da gente começar a caminhar, saber para onde a gente quer ir. E acho que esse é o momento da gente fazer isso, para aproveitar ao máximo tudo que a gente vai viver nessa semana. A segunda pergunta é: quais são as características da cultura e da gestão da sua empresa? Então, da empresa que você está hoje, você vai observar e vai selecionar as características dos modelos de gestão que vocês aprenderam hoje. Então, tem essa e essa característica do modelo do grupo autocrático e coercitivo. Então, eu acho que, como a maior parte das características são desse grupo, então eu acredito que a minha empresa esteja enquadrada nesse grupo. Não, a minha empresa está enquadrada no outro grupo. Então, vai aumentar a visão sistêmica de vocês para exercitar a observação disso. Eles não trabalham hoje. Então, você pega uma empresa que você tem próximo a você, uma empresa de família, uma empresa de alguém, uma empresa que você já trabalhou, pode ser uma empresa que você já trabalhou na vida. Escolha uma empresa que você conheça e faça esse exercício. A ideia aqui é exercitar a sua visão, tá? Então, pode ser feita com qualquer empresa. A terceira pergunta é: de acordo com as principais características levantadas e também após ver, né, os demais modelos de gestão de pessoas, qual que é esse modelo que você chegou à conclusão? Então, primeiro, na pergunta 2, você vai listar as características que você observou, e na 3, você só vai dizer qual grupo que você acha que é predominante, que essa empresa pertence. E a última pergunta é: escreva com suas palavras o que mais te chamou a atenção no modelo de gestão de pessoas por competências. Qual foi seu maior insight sobre isso? E isso vai te permitir ter clareza de qual é o diferencial que você viu, e esse diferencial você vai trazer para você no momento em que você se posicionar como profissional dessa área, tá? E aí é importante, quando vocês verem o PDFzinho do caderno de exercícios, vocês rolarem o mouse até o fim, porque tem uma última página explicando como vocês postam. Então, é importante que vocês coloquem a hashtag caderno de exercício 1, tem a hashtag aqui bonitinha no caderno de exercícios, você copia e cola lá, se você não quiser escrever. Por quê? Fica mais fácil da gente localizar os exercícios. Só para concentrar ali, para minha equipe ter mais facilidade, tá?
Além disso, se você tiver dúvidas, você posta a hashtag dúvida e coloca a sua dúvida lá na comunidade. Dúvidas sobre postar lá na comunidade. Inclusive, no vídeo que está fixado lá na comunidade, o Lucas da minha equipe gravou um videozinho para vocês, mostrando como vocês navegam na comunidade. Ele até ensinou como você posta o exercício. Então, se você não assistir esse vídeo, é só assistir, que ele está fixado bem em cima. Eu tô com uma blusinha rosa, tá? É isso, tá, gente? Não precisa vocês anotarem as perguntas, porque eu vou postar agora as perguntas lá na comunidade do Facebook. Então, encerrando essa live, eu vou lá na comunidade do Facebook e vou postar o caderno de exercício 1, que é esse, e vou postar o resumo da live 1. Então, já podem ir lá, que vocês, assim que encerrar a live, eu vou colocar lá, tudo bem? Vou até aproveitar e uma última vez colocar aqui para vocês o link. O link para entrar na comunidade. Então já entre lá para você ter acesso aos resumos, ao caderno de exercício. Estou mandando milhões de vezes, porque eu sou dessas, né? Pra gente, enfim, para não ficar dúvida. Maravilhosos. Então tá. Muito obrigada, gente, por terem ficado comigo até agora, por terem se dedicado. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fico muito feliz que vocês se comprometeram com o GPC. A gente, então, tem muitos momentos importantes pela frente, muito aprendizado e muito aprofundamento pela frente. Eu estou muito animada com tudo que a gente ainda vai viver. Eu espero de coração que vocês estejam saindo dessa live com mais clareza sobre pontos que vocês precisavam. E vamos continuar firme. Nossa maratona ainda está, assim, começando praticamente, né? A gente está no iniciozinho e tem muita coisa ainda por vir. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê lá na comunidade agora, viu? Gratidão. Beijo, beijo.